Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. Os livros de história vão precisar reservar um capítulo especial para os últimos 3 anos aqui no Brasil. Desde as manifestações contra a corrupção que aconteceram em junho de 2013, ano após ano, mês após mês, sucessivas manobras e jogos políticos em Brasília levaram a um momento crucial que muitos não acreditavam ser possível: a aprovação pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com isso, hoje somos presididos como nação pelo vice e agora interino Michel Temer. E para analisar este momento político cada vez mais turbulento aqui no Brasil, recebemos aqui no Em Pauta de hoje, mais uma vez, o professor e cientista político Henrique Keski, aqui da Fevale. Além dele, recebemos também o advogado Henrique Abel, advogado e mestre em Direito Henrique Abel. Sejam bem-vindos ao Em Pauta de hoje. O professor Keski, a gente já falou várias vezes aí a respeito disso, fizemos 2 programas na época em que, a gente comentava agora fora do ar, na época em que Lula era ministro, Lula não era ministro, estava uma situação bem confusa, a gente comentava sempre no ar que a gente não sabia o quanto esse programa estaria atualizado, né? E eu acho que a situação não é muito diferente agora, né? A gente falando aí um cenário pós-impeachment, o pedido de impeachment da presidente Dilma, agora afastada por 180 dias. Eu queria começar então com o Henrique Abel falando um pouquinho aqui, que é novidade na nossa mesa aqui de debate, falando um pouquinho das tuas impressões desse cenário logo após esses acontecimentos do impeachment. Agora, Temer recém assumindo como interino, qual o cenário atual na tua opinião? Começo agradecendo pelo convite, TV Fevale. Prazer em rever meu xará, professor Henrique Keski, grande cientista político, é uma honra estar aqui do lado dele. O cenário é bastante imprevisível. Por quê? Porque desde o resultado das eleições de 2014, nós estamos vivendo um momento de muito conflito na política nacional e de uma impressão de crise permanente. Parece que a política simplesmente estancou e só serve para resolver os seus próprios problemas. Então, há uma impressão de paralisia generalizada. Parece que a gente não conseguiu retomar a normalidade institucional e política do país desde o resultado das eleições de 2014. Nós estamos na metade de 2016. O país continua com os mesmos problemas de sempre, com alguns problemas piorando, a questão do desemprego, a questão da economia. Então, eu vejo isso com uma grande preocupação, principalmente por quê? Porque não só houve um momento de ruptura, que sempre é dramático, no caso, esse afastamento, ainda que não definitivo até o momento da presidente Dilma Rousseff, mas não há soluções no horizonte, por causa que, ao contrário do que aconteceu em 92, quando o vice Itamar Franco assumiu depois do impeachment, e ele tinha as condições para projetar uma retomada do crescimento do país, e foi a época em que se viabilizou a criação do Plano Real, que trouxe toda uma estabilidade econômica nos anos 90, esse mesmo cenário não se repete agora. Então nós temos uma presidente extremamente impopular, que acaba sofrendo um processo de impeachment e no lugar dele assume um interino que tem 1% de aprovação popular. Isso é uma catástrofe. Esse 1% deslegitima qualquer iniciativa. E é um problema de um vice que já assume se comprometendo com uma agenda político-ideológica que é absolutamente antagônica àquela para a qual ele foi eleito na condição de vice da gestão anterior. Tudo isso gera uma tensão que torna muito duvidoso se esse novo governo vai ter as condições mínimas políticas e de legitimidade social para dar algum andamento efetivo e resolver essa crise quase permanente que a gente está vivenciando. Professor Henrique Keski, a respeito disso. Eu acho ótimo essa oportunidade de discutirmos isso. Também saúdo o professor Henrique Abel, porque quero reforçar algumas das ideias que ele traz no sentido da falta de legitimidade deste governo com 1%. E de que não é um novo governo, porque Michel Temer foi vice até o presente momento, desde o primeiro mandato. A equipe que assume também não representa nenhuma renovação, porque também traz os mesmos vícios, digamos assim, da equipe anterior, inclusive com uma série de ministros já denunciados na Lava Jato. Na própria montagem da equipe econômica foi preciso uma negociata política para retirar do Banco Central o status de ministério, mas manter o foro privilegiado, porque quem assume não é brasileiro nato. Então você veja que já nasce, digamos assim, perneta e confuso, que é mesmo o esgotamento das forças políticas do país.
Então, eu acredito que o que é necessário realmente agora, já projetando um cenário, seria um reordenamento dessas forças políticas, porque nós estamos vivendo o esgotamento do final do período da ditadura militar e do início da redemocratização, que se concretizou lá com a nossa Constituição de 88. Então, essas forças se esgotaram, essas forças se esvaíram, elas não têm mais condições e legitimidade para continuar o enfrentamento desta situação econômica. E pior ideologicamente, como o professor Abel colocou aqui, é uma espécie de absurdo político, porque quem assume com um projeto antagônico, mas que era o seu projeto de governo antes de assumir. Então, nós estamos num impasse político e ideológico profundo, realmente, da sociedade brasileira. E dentro deste novo projeto que assume antagônico, é preciso que a classe trabalhadora desse país esteja atenta com uma guinada no sentido de, inclusive, retirar direitos que a classe trabalhadora já conquistou. Então, é um problema, realmente, e é nesse sentido que se insere a necessidade desse debate que nós estamos mostrando agora. Eu ia comentar agora sobre a questão os dois comentaram a questão dos ministérios. E aí o Michel Temer assumindo, querendo colocar uma outra visão, aí trazendo que era antes oposição agora para a situação, todos os partidos como PSDB, Democratas, etc., trazendo para o lado da situação. A gente viu alguns embates acontecendo, especialmente no PSDB, dos três grandes personagens do PSDB, principalmente Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves, brigando um pouco pelos holofotes, podemos dizer assim, talvez. José Serra conseguindo aí um papel de destaque como ministro das Relações Exteriores. Como é que vocês enxergam essa aproximação agora da antes-oposição para o lado de situação do atual governo, especialmente nesse jogo político que vocês ambos comentaram, ministérios, cargos que foram oferecidos? Como é que vocês enxergam isso? Professor Henrique, começa? Em primeiro lugar, eu acho importante essa pergunta para nós verificarmos que nesta conjuntura não há como não se falar de um golpe político. Ele foi construído juridicamente, claro. A Constituição estabelece, a lei estabelece o impeachment, o Supremo determinou o rito do impeachment, mas o conteúdo da matéria, na verdade, é este. Quem estava dando sustentação política parlamentar, né, para o governo eleito com 54 milhões de votos, claro que impopular, em função da situação econômica, né, agora se une com a oposição, que perde as eleições, e não há como, nesse cenário, não se pensar realmente numa democracia brasileira híbrida, no sentido de que uma democracia profundamente enraizada, o presidente eleito termina o mandato, a menos que renuncie. Então, este grupo que não se elege pelo voto direto, agora, através desse artifício jurídico, assume uma posição de governo que antes combatia. E aí nós vemos que esta própria oposição, por sua vez, também está envolvida nos processos de corrupção e, além disso, muito distante de estar unida, está completamente fracionada, porque não tem um projeto efetivo de governo. Que parece ter sido o grande problema nas eleições, inclusive, né? Claro. Que, esse fracionamento que tu comentas agora, durante o período pré-eleições de 2014. Sim, nós temos os 3 caciques do PSDB, como tu citaste aqui, cuja preocupação única não é efetivamente com uma proposta de política de Estado. Na verdade, isso é usado como subterfúgio para a chegada ao poder de qualquer forma. Então, continua a mesma engrenagem acontecendo. E a própria montagem do novo governo mostra os mesmos vícios que eles acusavam o governo retirado do poder agora. A mesma distribuição de cargos, o mesmo loteamento dos cargos todos de primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Quer dizer, a mesma sistemática de arranjo de forças para assumir o poder e manter o poder.
Então, esse programa que é apresentado, na verdade, como uma ponte para o futuro, eu não vejo como possa ser realizado com esses mesmos vícios que já existiam e que eram fortemente acusados e que motivaram a decisão política de afastar a presidente do cargo. Então, isso é um problema. Os vícios são os mesmos. Henrique Abel? Eu vejo um problema crucial para o PSDB. Por quê? Porque em virtude do esgotamento do projeto petista, e até aí é a coisa mais natural do mundo, porque a partir do momento que um partido fica 13 anos no poder, a menos que ele tenha feito um trabalho excepcional, mas se começa a haver algum declínio na percepção da qualidade desse projeto, e isso aconteceu a partir já do primeiro mandato, do primeiro governo da presidente Dilma, mas sobretudo do final do primeiro, ali quando há a reeleição, esse desgaste é natural. Até aí não há nenhuma surpresa. Seria de se esperar que o PSDB fosse o maior beneficiado desse processo e que, depois de 4 eleições presidenciais perdidas, agora fosse o momento de retornar ao poder. E, por mais que, do ponto de vista ideológico, algumas pessoas possam ser contra uma agenda de retomada de perspectivas neoliberais, uma agenda ideológica mais à direita, se esta agenda política e ideológica estivesse legitimada pelo voto popular, cabe à oposição no campo das ideias, ideológico, político, mas é claro que isso é legítimo. Uma agenda neoliberal tem todo o direito, se legitimada pelo voto, de se instaurar. O paradoxo que se cria aqui é o seguinte: o PSDB certamente vai se apresentar nas eleições de 2018 como uma renovação, uma oposição renovatória, mas ela já é parte deste novo governo, que já é um governo que é representa um antagonismo completo ao governo anterior da presidente Dilma e a sequência de governos do PT. Então se cria uma situação que nem diz o ditado, a pessoa que quer cantar e dançar ao mesmo tempo no baile, gera uma contradição. Eu vejo que a nomeação do José Serra é, de certa forma, uma confissão de que ele é uma carta fora do baralho para concorrer como presidente às eleições de 2018. Eu acho que o fato dele ter integrado, ele é o único dos caciques que realmente vai, pessoalmente, vai de uma forma direta para dentro do governo. Eu acho que é uma admissão de que ele é carta fora do baralho como candidato para 2018. Agora, essa tensão entre Alckmin e Aécio Neves é muito forte. Alckmin tem o melhor currículo como gestor público, tem uma base muito forte em São Paulo, e Aécio Neves tem a legitimidade de quem quase empatou com a presidente Dilma nas eleições de 2014. Eu acho que vai ser uma rinha de galo. E não vejo como é que isso pode ter qualquer efeito positivo para o país. Acho que isso representa mais um problema numa sequência de problemas. Até mesmo para o próprio partido, né? Como foi provado na última eleição. Lógico. E só complementando, do ponto de vista do PT, me parece que as luzes não são melhores, não há perspectivas melhores. Por quê? Porque se fala muito no retorno do lulismo. Então, sem entrar em questões ideológicas, quem não gosta da era Lula tende a ressaltar os problemas, quem gosta tende a ressaltar os aspectos positivos, mas me parece que, para o bem ou para o mal, o lulismo está esgotado. Eu acho que talvez esse seja o grande ponto de interrogação que nos levou a essa crise. Para onde o Brasil vai depois do lulismo? Não me parece que até o momento nem a esquerda nem a direita estão conseguindo responder essa questão de maneira adequada. Tá certo, a gente vai para um breve intervalo, agora continuamos o debate logo a seguir sobre esse cenário pós-impeachment, pós-pedido de impeachment da presidente Dilma aqui no Brasil. Já voltamos. Estamos de volta com Em Pauta, hoje falando sobre o cenário pós-pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, hoje afastada por até 180 dias. Hoje somos presididos por Michel Temer, vice-presidente, hoje presidente interino. A gente falava no bloco anterior, aqui com o professor Henrique Keski e o professor Henrique Abel, a respeito do jogo político que se formou e de todo esse cenário político que se formou pós-pedido de impeachment. A atuação especialmente a atuação da oposição. Henrique Abel falava agora há pouco sobre o PT e o posicionamento do PT
e o cenário provável ou melhor, os cenários improváveis, né? O que pode acontecer, a imprevisibilidade a partir de agora. Eu queria falar com vocês a respeito da própria reação da presidente afastada Dilma Rousseff. Como vocês enxergam a reação dela, especialmente naquele pronunciamento que ela deu logo após a decisão do Senado, quando ela foi efetivamente afastada por até 180 dias. Ela chegou a mencionar durante esse processo todo um posicionamento a favor de novas eleições e também a própria atuação do PT nesse caso todo. O Lula estando ao lado dela, o Lula se retirando após aquele episódio todo que a gente comentou nos outros programas. Eu queria que vocês comentassem a respeito especificamente da presidente Dilma. Tomando a fala final ali do professor Henrique Abel, importante ressaltar isso, que nós precisamos no Brasil amadurecer e nos firmarmos mais no debate ideológico, não tão personalista como vem sendo feito até agora. Ou seja, o PT precisa se refundar, e isto lideranças do próprio PT já vem afirmando. E o lulismo, enquanto proposta política, efetivamente esgotou sua possibilidade, o que é natural, né, depois de 13 anos no governo. O PT precisa sobreviver sem Lula, efetivamente. E não existe esquerda somente no PT também. Existem outras possibilidades de esquerda no Brasil que precisam se articular. Da mesma forma, a direita também precisa se articular por um outro processo que não seja tão personalista, mas baseada em propostas efetivas de governo. Então, que seja um projeto neoliberal, e não há problema nenhum de ser um projeto neoliberal, desde que respaldado pelas urnas e pelo voto direto, mas que essas coisas se tornem claras e que não se misturem nesse momento. Quanto ao pronunciamento da Dilma, ela continua afirmando a questão do golpe, e infelizmente ela sofre realmente o golpe, sendo uma das presidentes mais honestas que esse país já teve, mas ela arca com o prejuízo, com a herança maldita do fato do PT ter se tornado o antípoda daquilo que ele pregava combater. Ou seja, para tentar realizar estas obras sociais, ele entrou no jogo das forças políticas que atuam no Brasil. A necessidade de base parlamentar, os partidos de aluguel, a distribuição de cargos e a relação muito confusa que se estabelece no país entre mercado e política, entre mercado e Estado. Então, para governar minimamente, qualquer força política dentro deste jogo estabelecido vai precisar negociar desta forma. E é por isso que não há uma renovação nesse atual governo, Michel Temer. Não. É a mesma situação que simplesmente ela vai se repetir. Então, acredito que uma possível cenário, e aí nós temos que lembrar o seguinte, tem dois problemas jurídicos graves acontecendo aqui, paralelamente com isso, que precisa colocar na discussão. O ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, mandou para o Pleno o pedido de inclusão do impeachment de Michel Temer. Uhum. Muito bem. Nós temos uma outra composição na Câmara agora, né? Completamente inepto e inapto dirigindo a Câmara. Provavelmente esse pedido não vingue, mas ele juridicamente foi apresentado com base e sustentação. O outro nó jurídico é que Gilmar Mendes, no Tribunal Superior Eleitoral, terá que decidir se houve realmente abuso do poder econômico da campanha que elegeu Dilma e Temer, e se realmente ele concluir, como ele já havia afirmado antes, que havia um rombo de 250 milhões de reais sem prestação de contas, e aí ele vai cair o Temer também. Temer é responsável também. Mas claro, a menos que se construa uma outra interpretação jurídica em cima disso, o Janot já está dizendo que não é bem assim, mas então valem dois princípios diversos aqui para a mesma situação. Então, Michel Temer, além da baixa popularidade inicial, ele tem dois graves problemas jurídicos para resolver imediatamente, que também é a herança que ele traz do governo anterior. Então, acredito que nós temos que acompanhar isso com bastante atenção, porque os desdobramentos são muito graves. Se isso não se resolver, digamos,
até dezembro deste ano, teremos que convocar novas eleições. Então, o cenário, na verdade, é este. E é preciso, então, que as forças, tanto de direita quanto de esquerda, se realinhem, mas com propostas claras, ideológicas e com novas lideranças não personalistas nesse sentido. Se esse cenário não se resolve, eu vou emendar uma outra pergunta já para ti, Henrique. Se esse cenário não se resolve até dezembro, é possível ou é provável que o país continue estagnado como ele está agora? A gente vê a própria Câmara de Deputados não vota nada desde que foi decidido pelo impeachment da presidente Dilma. É possível que essa paralisação siga até dezembro, até mesmo para evitar desdobramentos de um lado ou de outro? A minha percepção é de que há uma aposta de diferentes players do meio político, da mídia do eixo Rio-São Paulo, do poder econômico. Há uma aposta de dar alguma credibilidade, uma lua de mel temporária. O tempo vai dizer se essa lua de mel vai durar ou se vai terminar mal. Talvez até a aprovação da CPMF. Talvez dure menos. Se nós analisarmos as notícias dos últimos dias, a gente vai perceber que o governo interino do presidente Michel Temer arranca mal. Mas me parece que há uma aposta, vamos dar uma chance para ver se ele consegue fazer alguma diferença. Então, eu acho que é muito improvável que, por exemplo, a gente tenha um cenário de cassação da chapa. Eu acho que é muito improvável que a presidente Dilma retorne. Então, eu acho que ela tem razão nesse discurso moral que ela faz de se dizer injustiçada. Eu acho que quem matou bem essa questão, para além de divergências, claro, existe muita divergência ideológica influenciada por percepções partidárias aqui. Eu acho que quem matou bem essa questão foi um editorial recente do The New York Times, onde eles disseram o seguinte: foi golpe ou não foi? É discutível. Mas, independente disso, mesmo que se entenda que não, foi um impeachment meio limítrofe, mas ainda é um impeachment, ainda foi dentro. Mesmo assim, a presidente Dilma tem razão no argumento moral dela de que ela se encontra num patamar de superioridade em relação a quem julgou ela. Então e isso gera uma situação sui generis que só contribui para deslegitimar esse governo interino. Qual seja, é de se esperar que quem saia através de um processo de impeachment saia por baixo, saia sem nenhuma moral, saia deslegitimado. É uma situação peculiar em que a pessoa que é afastada, a governante democraticamente eleita que é afastada, ela sai com o discurso de superioridade moral na mão. Então, isso mostra como é confuso toda essa situação que aconteceu. Mas, mesmo assim, deixando essas questões de lado, me parece que, de um ponto de vista mais pragmático, nós podemos afirmar com algum grau de certeza que o governo Temer vai continuar, pelo menos até 2018. Me parece que é incerto se pode ser tentado alguma coisa tipo, vamos de repente, precisamos de mais tempo, vamos adiar as eleições de 2018. Eu acho que, como o presidente interino tem bastante poder, tem uma base ampla, não me surpreenderia se ele conseguisse algumas mudanças, inclusive de ordem constitucional, mais audaciosas, das quais não se está falando ainda. Então, ainda há muita incerteza. O que eu acho que é mais ou menos certo é que esse governo Temer vai permanecer pelo menos 2 anos. E me parece que a gente pode avaliar isso pela própria conduta dele. É um governo interino que começa muito autoconfiante. Então ele já começa estabelecendo uma nova identidade visual, um novo slogan, um novo logo, uma nova agenda, um ministério todo novo. Isso não é o comportamento de quem está assim, o presidente foi afastado por 180 dias, então eu vou ocupar a cadeira enquanto isso para ver se ela volta ou não volta. Não, eu já estou agindo desde o dia 1, sabendo que ela não volta. E eu acho que o Michel Temer não está sendo... ele não está fora da realidade agindo assim. Ele está agindo assim porque ele sabe que realmente o presidente Dilma não volta e que ele vai ficar. Agora, o quanto ele vai ter de respaldo vai depender de que ele consiga conquistar pelo menos uma parcela do eleitorado. Fica bem evidente pelas medidas que ele está anunciando que ele está tentando mirar numa parcela do empresariado, da classe patronal, mas mesmo esse empresariado está vendo isso com uma certa desconfiança. Eu vi uma manchete recente aí, alguns representantes do setor dizendo, a gente vai dar mais ou menos um voto de confiança de uns 3 meses. A partir daí, não se sabe. Mas até em função das intenções de aumentar impostos. Claro, porque já começa a aparecer umas coisas impopulares.
Aí a gente percebe que a mídia ali do eixo Rio-São Paulo está tentando dar um apoio, porque até ontem era aquela coisa assim, Dilma quer aumentar impostos, ela quer que você pague a conta. Agora é assim, Michel Temer conta com o seu sacrifício, não fale da crise, trabalhe. Quer dizer, é a mesma notícia, mas agora dado sob o viés de juntos somos fortes. Então muda a perspectiva, porque os fatos são os mesmos. Se nós formos analisar o aspecto ideológico desse discurso, precisamos fazer sacrifícios, mas os sacrifícios são direcionados para a classe trabalhadora. Podiam não ser assim, precisamos fazer sacrifícios, vamos diminuir os custos que a gente tem, por exemplo, com diferentes esferas do poder judiciário. Então a gente tem pessoas ganhando salários de 20, 30 mil reais e ainda ganham auxílio moradia, porque não consegue arcar com o custo da moradia ganhando 20, 30 mil reais. Então, é um discurso de precisamos fazer certos sacrifícios em prol da nação, mas esses sacrifícios são direcionados, eles têm um cliente certo. E isso claramente é um discurso ideológico, e isso gera também problemas e vai gerar uma resposta negativa, até talvez com um certo grau de violência, nas ruas, com certeza. Eu queria falar, antes da gente encerrar o programa, infelizmente o nosso tempo está quase terminando, mas eu queria falar de duas figuras, eu acho que ainda dá tempo da gente falar isso, duas figuras-chave nesse cenário todo, ou para chegar nesse cenário que a gente está agora. Eduardo Cunha e Sérgio Moro. Onde estão Eduardo Cunha e Sérgio Moro a essas horas? Bom, em primeiro lugar, o Eduardo Cunha, o pilantra criminoso mor do país, mas foi extremamente útil na articulação política do impeachment. Eu vi um artigo chamando ele de homem-bomba, eu acho que não tem a melhor definição para ele do que isso, porque ele armou o cenário no qual a gente está hoje e sumiu, né? Todo o processo de impeachment ele desencadeou em função de que o PT votou contra ele no Conselho de Ética, da Comissão de Ética que propõe a cassação dele mesmo. Então, realmente, foi uma vingança pessoal de alguém extremamente perigoso que utilizou, na verdade, a propina para sustentar a campanha de 130 parlamentares que são os cúmplices dele. E no processo de impeachment de 92, o Ibsen Pinheiro diz uma frase politicamente agora, ele diz isso muito interessante, honesto, não tem cúmplice. Ele teve cúmplices, né? Então, personalidade perigosa mesmo. Tentou ainda que o assessor direto dele lá agora na presidência da Câmara anulasse o processo, Renan Calheiros impediu, e Renan Calheiros é outro que está na reta também do STF, com 8 processos. Uma pequena observação, como é interessante o PMDB, né? O Ibsen Pinheiro, acabaste de citar ele, sim, PMDB, Eduardo Cunha, PMDB. Né? Que na verdade ele não nasce como um partido, é uma frente, né? Sempre foi uma frente. Agora, sim, uma vez usado, Eduardo Cunha desaparece, mas ainda eu temo que ele não seja cassado, porque o STF só afastou. Quem tem que cassar são a cumplicidade que ele tem na própria Câmara. Isso é um perigo. Sérgio Moro, algumas vezes, nós já discutimos aqui no programa, ele excedeu completamente as funções de juiz. Ele gerou fatos políticos que não podia ter gerado, certo? E agora, realmente houve vazamento seletivo de uma série de informações somente contrárias ao PT para auxiliar o processo de impeachment. E agora Sérgio Moro desaparece. Então a minha preocupação é de que realmente essa proposta que assume agora com Temer tenha realmente colocado panos quentes, mesmo, e o ministro da Justiça pode fazer isso na Polícia Federal. Não fez até agora, mas pode vir a fazer, se já não fez, para que, então, a investigação não conclua. Gilmar Mendes já devolveu o processo da PGR, da Procuradoria-Geral, contra Aécio Neves. Então, nós temos que realmente verificar até onde vai e como vai ser a atuação do Sérgio Moro. Queria que tu falasse um pouquinho sobre Sérgio Moro, Henrique Abel. A minha percepção da Operação Lava Jato é que ela foi um processo bastante benéfico para o país no geral. Ela teve resultados concretos muito positivos e eu acho que a atuação específica do juiz Sérgio Moro ela é discutível. Acho que nessa altura não tem mais ninguém que vai discordar que em certos momentos ele se excedeu para além de qualquer possibilidade de justificativa jurídica. Ele próprio reconhece isso
perante o STF em certo momento. Eu até comentei na época que quem quisesse continuar insistindo que a conduta dele tinha sido 100% correta, estaria sendo mais morista do que o próprio Moro. Então, quando a própria pessoa reconhece que cometeu erros, não cabe a gente querer ser mais realista que o rei. Me parece que o papel dele é discutível. O que eu diria que é bastante evidente, realmente isso aí não dá para negar, é que houve um uso político da atuação dele para determinados interesses, mais especificamente para contribuir para a queda da presidente Dilma Rousseff. Especialmente porque ele sai da agenda agora, né? Lógico. Ele some, né? Ele lógico. Eu diria que isso é mais uma questão de como a mídia do eixo Rio-São Paulo, ali do centro do país, como a grande mídia utilizou a atuação dele, do que provavelmente uma questão do trabalho específico dele. Porque nós agora não somos mais informados do que está acontecendo na Lava Jato. Então, até sem querer fazer uma defesa do Sérgio Moro, mas talvez ele esteja trabalhando tanto quanto estava trabalhando antes. Só que agora não é mais notícia, agora não é mais manchete. Agora não há mais uma pressão para ele que ele libere a tempo de entrar no Jornal Nacional uma gravação irregular que foi feita de manhã. Então talvez o trabalho dele esteja continuando igual. O problema é que ele não aparece mais. Então sim, isso é inegável. Houve um uso político que agora, que ocupava, nós não conseguimos ficar longe de notícias da Lava Jato. Agora a gente tem que caçar elas no Google porque elas desapareceram dos portais, desapareceram dos telejornais. Muitas vezes na imprensa internacional, que era outro ponto que eu queria comentar aqui. Muita coisa que a gente tem visto, até mesmo da última manifestação agora em Cannes, da equipe do filme brasileiro, Aquários, que com os cartazes lá, o Brasil está sofrendo um golpe, etc., não existe mais democracia no Brasil, algo do gênero, não se vê com grande destaque na imprensa brasileira, né? Ao contrário da imprensa internacional mesmo, no mundo inteiro, né? Noticiando isso com certo destaque. E aí vai, como tu fala agora. E este é um fato que mostra que a gente está vivendo tempos complicados e não nada óbvios. Porque no meu tempo, eu estou com 34 anos, no meu tempo de vida eu posso dizer com segurança que eu jamais vi a grande mídia brasileira sendo desmentida, contestada e enfrentada de forma tão veemente por grandes veículos de comunicação estrangeiros. Nós estamos falando de certos jornaizinhos ligados a tendências de esquerda ou mais progressistas, não grandes jornais. Se nós pensarmos que o The Guardian, o jornal tradicionalíssimo britânico, publica uma notícia que desagrada a Rede Globo. Aí o Marinho vai lá, em pessoas que pedem um direito de resposta, faz um textão. Eles publicam na seção de comentários dos leitores. Isso é uma humilhação sem precedentes para a nossa mídia nacional. Então a narrativa construída aqui dentro ficou prejudicada. Ela não ganha, ela não é corroborada pela grande mídia internacional. E aí nós podemos botar The Guardian, The New York Times, Le Monde e por aí vai. Eu queria, para encerrar agora mesmo, falar um pouquinho da questão dos ministérios. Para a gente encerrar. Houve uma outra junção de ministérios, né, ajuntamento de ministérios, dá para dizer assim, como por exemplo cultura com educação, ciência e tecnologia com inovação e comunicações, se não estou enganado, ficou com Gilberto Kassab. Essas questões geraram uma grande polêmica, especialmente nesses campos. Né? Para encerrar, eu queria que vocês falassem sobre isso. Isso prejudica mesmo a atuação desses campos para os setores aos quais eles se referem aqui no país? Por exemplo, a cultura, que houve uma grande manifestação de artistas no Brasil inteiro contrários ao término do Ministério? Se simplesmente reunir ministérios que tenham aderência em si, a princípio, se as políticas públicas forem mantidas, não. Até porque talvez esses ministérios tenham sido criados para poder acomodar toda a base. Então, se eu tenho uma ampla base parlamentar para acomodar, eu preciso criar cargos e ministérios com esse status. O principal não é, me parece que então, a manutenção do nome do ministério, mas sim a manutenção da política pública que foi desenvolvida. Eu me preocupo mais com os nomes colocados nesses ministérios, ainda bem que recuou de colocar, com todo o respeito, um pastor na ciência e tecnologia. Porque isso é um problema grave, porque existem certas questões religiosas que não compactuam com o desenvolvimento científico e tecnológico mesmo. Então, a minha preocupação maior é quanto a quem é o gestor deste ministério e as ideias que ele leva para estes ministérios que se agruparam
no sentido das políticas públicas a serem desenvolvidas. O que nós precisamos, portanto, estar atentos e vigilantes é quanto a isto, se realmente esses programas efetivamente vão continuar. Agora, me parece um pouco confuso tu dares um programa de governo, uma guinada completamente a favor do mercado e, por outro lado, manter programas sociais. Isso eu acho que é uma impossibilidade técnica do governo Temer. Tá certo, eu vou agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado. Infelizmente o tempo é curto, a gente gostaria de falar aí, a gente comentava antes que tinha pauta para 4 horas de programa e é mais ou menos isso mesmo, vamos ter outras oportunidades de discutir como já tivemos outras vezes. Obrigado, professor Henrique Keski, obrigado, professor Henrique Abel, pela presença aqui no Em Pauta. O nosso Em Pauta de hoje vai ficando por aqui, você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso Facebook da TV Fevale e este e outros programas no nosso canal do YouTube. Até a próxima.